Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo, né? Nem sei o país que você está vendo esse vídeo, ou cidade ou estado, né? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eber. Tá subindo aqui no YouTube mais um vídeo, né? Mais um vídeo de estudo aqui, né? Mais um vídeo de estudo bíblico, né? Levando aí a palavra de Deus aí para você que já é inscrito aqui no canal, né? Só tenho a agradecer, né? O canal eu comecei a postar tem pouco tempo, né? Tem um dia, dois que eu comecei a postar. E a gente tá aí com o número de inscritos que vem subindo, visualização também, né? Mesmo que aí de maneira bem modesta, mas vem subindo aos poucos. Você aí que não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e já deixa aquele seu like, né, ou o seu dislike, né, caso você não venha a gostar, né, do vídeo, né, em si. E deixa aí o seu comentário, né, você pode deixar seu comentário. Lembrando que vai ficar fixado no topo dos comentários a minha chave Pix, né, você quiser ajudar o ministério Palavra Viva. Então você pode ajudar, né, enviando o Pix aí, né, que vai ficar lá nos comentários. A gente vai dar sequência no estudo aqui no livro de 2ª Crônicas, né? Nós paramos aí no capítulo 1º. A gente ainda está no capítulo 1º, a gente vai dar sequência no versículo 7, que vai ficar com a mesma metodologia, que é a leitura sequencial dos versículos e fazer o comentário aqui, né? E o interessante, né, é mostrar, né, um método para a interpretação de textos, né? Eu venho falando em todos os vídeos, em todas as aulas, né, que é a importância de você conseguir interpretar o texto, né? Ler um texto, não somente essa técnica, ela serve não somente para textos bíblicos, né, mas ele vai servir também você que vai prestar um concurso público, você vai fazer uma prova, um vestibular. A gente sabe que as questões que tem as questões interpretativas, que você que demanda aí um pouco de dedução para você ler, entender e interpretar o texto, elas têm um maior valor, né, dentro da prova, né? É muito importante. Então são técnicas que vão te ajudar, né? Eu sempre venho falando, o quem, o onde e o porquê, né? Essas são as primeiras técnicas aí que ajudam, né, a gente a despertar, né, a nossa mente a buscar o cerne do texto, né, a estrutura do texto, né? A parte que os professores de gramática da língua portuguesa falam que é o esqueleto, a espinha dorsal do texto, né? É que sem ela o texto não faz sentido e com ela o texto faz sentido. E as palavras que estão ao lado, né, que a gente chama de palavras satélites, né, que elas servem para ajudar a compreensão, para ter uma fluidez melhor, inclusive tem para agregar maior nosso vocabulário também, elas estando ou não estando, a mensagem ela continua ficando a mesma. Então essa aqui é a ideia é você conseguir pegar um texto bíblico, você que tem dificuldade, você de repente é professor de EBD, né, de escola bíblica, ou você é aluno, ou você é pastor de igreja, e é que você precisa, né, melhorar aí, né, a captação, né, extrair, né, os textos bíblicos para elaboração de sermão, e até mesmo para os estudos, né? Então, e também para o seu próprio estudo, né? Porque que nem eu falei na última aula, aula de número 7, que acontece, a pessoa que quer passar, né, a mensagem para um terceiro, né, para um terceiro interlocutor, ele precisa primeiro, né, absorver e entender, né? No caso da palavra de Deus, ela tem que entrar e fazer a morada dentro da vida da pessoa. A pessoa tem que ler, tem que entender, e aquilo de alguma maneira tem que mexer com ela, né? E transformar de alguma maneira a vida dela e trazer e agregar alguma coisa, né? E para passar para o terceiro, né, passar para a pessoa que vai ouvir aquilo, ela tem que receber de uma maneira que com uma aplicação pessoal para a vida dela, para ela já ouvir e já conseguir aprender. Ela vai dar um valor muito maior. É que nem as técnicas que a gente vem passando aqui. Sempre falo, separa um caderno do lado, caneta azul, caneta vermelha, caneta azul para você anotando todas as informações que você achar pertinente, e a caneta vermelha para você fazer a anotação, para você grifar as palavras das cidades, né, as palavras dos personagens principais, né? Essa é uma técnica que eu sempre falo também que é importante. Então a gente está lidando com textos históricos, então, né, o livro das crônicas dos reis de Israel, então a gente vai lidar o tempo todo com personagens, né? Então saber identificar qual é o personagem, se ele é um personagem principal, que ele vai estar recorrente, sempre tá ali no mesmo texto, no mesmo parágrafo, né, ou dentro do mesmo capítulo. Se ele é um personagem recorrente, ou um personagem
que passa o figurante, né, que passa ali no texto, e às vezes ele tá ali, nem tem o nome dele, né, mas faz a menção dele. Então saber identificar qual é o tipo do personagem, a quem está se referindo, né, e também fazer a anotação aí dos pronomes, né, os pronomes, já venho falando bastante nas últimas aulas aí, né, o que são os pronomes. O pronome, quando o autor, o texto na língua portuguesa, ele vai repetir muito o nome da mesma pessoa, um nome próprio, ou um indicativo, vai indicar alguém, né, que nem Judá passou e conversou com o seu irmão, né. Aí vou falar novamente sobre Judá, na mesmo parágrafo, né? E ele foi e falou novamente com o seu irmão. Então, ele quem? Judá. Então, ele é um pronome indicativo para ajudar. Então, para o texto ficar um pouco mais leve, ficar melhor, melhor a interpretação também, né? E não ficar repetitivo, não ficar um texto pesado, os autores da língua portuguesa usam, né, os pronomes para estar ajudando. Então, você saber identificar no texto onde estão os pronomes, também você vai te ajudar a extrair o núcleo do texto, né? O núcleo é aquilo que dá sentido para o texto, que vai dar o sentido, né, a todo o texto aí que você vai estar lendo, né? Lembrando que a maioria das aulas aqui, das videoaulas que são gravadas aqui, são postadas aqui nesse canal aqui, que é o canal Eberhard aqui no YouTube. São aulas longas, né? A menor que tem aí acho que são 30 minutos, né? Que eu tive que dividir em duas, né? Que é a 7, né? Que é 27 minutos, depois mais 30 minutos. Então o intuito realmente são aulas longas, né? Que nem eu falo, a gente vive numa sociedade, principalmente, né? Depois eu gosto bastante, né, das redes sociais vizinhas, né? Também até produzia um tempo lá um conteúdo diferente, um outro tipo de nicho. Mas eu percebi que acabou virando um problema, né? As redes sociais de consumo rápido, né? Os vídeos curtos. O que acontece? Às vezes você tem uma visualização, uma visibilidade muito maior, porque há uma entrega maior, né? E as pessoas veem bastante o vídeo, aquilo que você está querendo propor. Existe um alcance maior, só que é pouca absorção, né? A pessoa absorve muito pouco porque ela quer consumir cada vez mais e mais e mais, e conteúdos diferentes. Então não é a minha proposta. Então minha proposta aqui, eu tô subindo vídeos longos, vídeos com 50 minutos, 1 hora de ensinamento aqui, porque eu quero passar o método para fazer a interpretação do texto, para te ajudar, tanto para você que vai passar uma aula que precisa absorver conhecimento do livro sagrado da Bíblia, ou então que você precisa fazer uma interpretação de um texto secular. Você vai prestar um vestibular, você vai prestar um concurso público. Então, só que para passar, né, as técnicas, para ensinar, para ajudar, precisa ser o passo a passo, né? Então, não dá para fazer correndo, não dá para fazer, é uma aula mesmo, né? Não são dicas, né? Aqui a dica tem um monte de canal, tem um monte de vídeo no TikTok que dá dica, né? Aqui o meu canal ele não é um canal de dica, então aqui é um canal de aula, então aqui são teleaulas. Então elas são longas, né? São 50, 40 minutos, 1 hora e meia falando. E se você tem interesse no assunto, e se você tem interesse em melhorar a interpretação, melhorar a sua escrita, melhorar o seu vocabulário, então você precisa reservar um tempo, né? Para sentar, para ouvir. De repente está na corrida, você não consegue sentar, ouvir e assistir, coloca o fone de ouvido. De repente está no metrô, onde você estiver indo, você vai ouvindo e você vai absorvendo. Lembrando que eu não vou passar a minutagem aonde eu vou passar, né, que eu chamo de hack teológico. O hack teológico ele é uma sacada para você que você vai usar em todos os textos bíblicos, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então aqui eu já ensinei, né, o que é epígrafe, né? Epígrafe você vai ver a Bíblia toda, né? Que é o que são o enunciado dos capítulos. Quando você ouve o termo epígrafe, a gente sabe que é o enunciado dos capítulos, né? Essa é também uma técnica para você identificar se o personagem que o texto vai iniciar, se ele é uma pessoa de fama, se ele é uma pessoa famosa, se ele é uma pessoa rica, né? É importante você, ou então que se ele é de cunho histórico, né, ou social para aquela época. E é importante identificar quem é esse personagem e por que ele está ali, né? Então, e qual é a mensagem que ele quer passar, né? Então é por isso que é importante. Essa técnica eu já passei lá talvez aqui no meio da aula que eu vou revisar. Então você que não pegou essa técnica, que não consegue identificar, é um macete que ele serve para todos os textos bíblicos. Você consegue saber se essa pessoa ele era de família de linhagem real ou de uma família importante, tá?
Tá lá na videoaula de número 2, tá na videoaula de número 2. Beleza? A gente falou também aqui sobre um método também que a gente procura sempre estar usando, que é toda vez que você for fazer a leitura do texto, você no caderno ao lado, você vai procurando as palavras que são repetidas, né? Todas as palavras que são repetidas. Separa, faz uma coluna com todas as palavras que são nome próprios, né? Que são os personagens principais, os personagens que são figurantes dentro da história, entendeu? Procurar entender do que se passa a história, né? Do que se passa a história, né? Entender qual que é a ideia, o que estava acontecendo, né? Ali naquele período ali, qual que era o momento que o povo de Israel, no caso, está estudando sobre a Segunda Crônicas. Então a gente quer saber qual que é o período, qual que é o momento ali, se era um momento de guerra, se era um momento que eles estavam sendo abençoados, se era um momento que eles estavam passando ali, que era um momento de servidão. A gente entende que o povo de Israel, ele passa, a maior parte do tempo, eles passam em períodos de guerra, guerreando, sobrevivendo e pecando. Então eles passam toda a existência dele guerreando, tentando sobreviver e pecando. E na sequência pedindo perdão para Deus. Então até que chega um momento que Deus ele acaba se cansando. Em várias alturas de alguns versículos, inclusive a gente vai ver no versículo no capítulo 14 e no capítulo 15 mais pra frente, né, que a gente estamos na 2 Crônicas ainda no 1 ainda, né, mas lá na frente a gente vai entender que o reinado de Roboão e o reinado de Abias, eles foram marcados pela idolatria, né, eles assumem o reinado, o Salomão ele morre, aí quem assume é o filho dele, o Roboão. Roboão ele assume o reinado e é marcado pela idolatria, eles acabam ali, é marcado por guerra, né? Então, e tanto ele como o do seu filho Abias, que assume na sequência. Então eles estavam em guerra ali tanto com Jeroboão e também com Deus também. Por quê? Porque eles, porque eles já tinham, a idolatria já estava no meio deles, né? Então ali no versículo 14, no capítulo 14, no comecinho, aqui do 2 Crônicas, ele vai falar o seguinte, que faltava 3 coisas para o povo. Faltava Deus, faltava sacerdote e faltava lei. Então se o povo estava sem Deus, o povo cometia o pecado abominável da idolatria. Sem sacerdote, então não tinha quem ensinasse. E faltava a lei também, né? Então são lá 3 coisas que faltavam. Lá na frente, né, no capítulo 15 do 2 Crônicas, o que acontece? Quando o rei Asa assume, né, rei Asa, que é filho de Abias, quando ele vai assumir o trono, é interessante que Deus, ele toma, né, ele levanta ali um profeta, né, que é Azarias, filho de Obadias, se não me engano. A gente vai chegar no capítulo 15. Aí Azarias, ele também cita, né, Deus levanta ele, a Bíblia diz que o Espírito Santo toma ele. O Espírito Santo toma ele e ele profetiza para quem? Ele profetiza para o rei Asa, para os maiorais ali de Judá, né, que agora é um reino, né, a gente está vendo aqui no começo, aqui no início, né, a gente estava lendo lá no livro dos Juízes, a gente estava dentro do estudo de Juízes, a gente estava vendo o nascimento ali da nação, né, então era Judá a pessoa. Agora aqui a gente está falando com Judá a nação, né, então tinha o rei Asa, que era rei de Judá, né, da nação Judá, e os maiorais de Benjamim. Então o profeta ele se levanta e fala para ó, enquanto vocês estiverem com Deus, Deus estará com vocês. Então essa era a mensagem. Aí Asa se esforça, né, ele se esforça. Eu vou contextualizando essa história só para dar um leque maior, né? A gente ainda não chegou no capítulo 15. Mas ele dá ele se esforça, a Bíblia diz que ele se esforça e faz uma limpeza ali dentro da cidade de Judá, dentro da nação de Judá, dentro da cidade de Benjamim e também das tribos de Efraim, que o pai dele tinha conquistado, né, que era a tribo das montanhas. Então todo aquele pessoal que estava nas montanhas ali também tinha ali aquela miscigenação, né, aquela mistura de cultura, né, e ele faz ali a limpeza, tira tudo a idolatria. E ele faz um concerto ali com Deus ali, ele arma um altar e faz o sacrifício, e a Bíblia diz que Deus é com ele ali, né, até o 35º ano, né, diz a Bíblia que não tem guerra, né, o reinado de Asa é marcado por paz, os primeiros 35 anos, porém no 36º ano, né, a gente vai entender lá na frente por que aconteceu, né, por que ele acaba, por que muda, né, a situação dele, né, e depois no final, né, no final da vida dele, ele acaba aí tendo os percalços um pouco mais difíceis, mas a gente vai deixar isso lá pro capítulo 15, mas o que eu queria passar dando essa introdução, né, histórica, né, adiantando essa parte histórica.
que acontece? O povo de Israel tinha essa dificuldade, passava por partes que eles eram fiéis a Deus, eles estavam ali participando do milagre, que é o milagre de vencer, de ter as vitórias ali, de ser bem sucedido nas vitórias ali, Deus trabalhando com eles ali, né, guerreando e eles lutando, só que eles tinham uma dificuldade muito grande em deixar o politeísmo de lado, né, aquela raiz politeísta que estava dentro dele, que eles tinham herdado, né, que vem desde dos seus antepassados, né? Mesmo apesar deles ter, que antigamente também, como eles faziam, né? O ensinamento, a lei era passado boca a boca, né? Das famílias, né? Do pai para o filho. Mas diz a Bíblia que nessa época não tinha lei, estava sem lei, eles tinham, o coração deles já estava endurecido. Mas eles, dentro dessa necessidade deles de adorar, né, outros deuses, né, dessa cultura que foi miscigenando, a maneira que eles iam conquistando outros povos, os povos iam fazendo essa troca cultural, essa gincana cultural, eles iam adotando os deuses das outras pessoas também. Então isso daí era que entristecia o coração de Deus. E o povo de Israel, ele sempre, passou toda a história do povo de Israel, mesmo ele sendo uma nação escolhida, e que ali Deus ele ouvia, mesmo quando eles estavam durante a idolatria, né, diz a palavra de Deus, quando eles se arrependiam, Deus ouvia e abençoava eles, né? Então era um particular, né? Um cuidado especial que Deus tinha com eles, mesmo quando eles estavam na idolatria, porém tinha um questionamento aí que eles tinham que se arrepender. Só que a questão é a seguinte, eles se arrependiam e voltavam para o mesmo erro, né? Hoje fazendo uma aplicação, né, para os nossos dias hoje, uma aplicação pessoal para nós, a gente, quantas vezes, né, a gente pede perdão para Deus e volta, né, cometer o mesmo erro, né? Volta a comer as bolotas do inimigo, né? Volta que nem lá no deserto, quando o povo de Israel eles estavam fazendo a travessia, era para ficar 40 dias, ficaram 40 anos rodeando no deserto, e eles começavam a questionar Moisés, questionaram a liderança de Moisés, questionaram o chamado de Moisés e começaram a questionar também a autoridade de Moisés, né? Até mesmo eu acredito que questionar até a unção de Moisés. Moisés tinha as suas dificuldades, né? Ele era gago, ele era uma pessoa que não era muito social, ele tinha uma dificuldade até mesmo para se comunicar, para falar com o povo, quanto os irmãos dele que eram mais velhos, que era Miriam, que era profetisa, e Arão, que era sumo sacerdote, eles eram mais do povo, tinham uma facilidade muito melhor para se comunicar, né? Porém, quem Deus tinha escolhido era Moisés, né? Então a gente vê que como que funciona, né? Tanto é que depois, quando Moisés morre, quando ele falece, não é alguém da família que assume, né? Quem assume é Josué. Então você vê que então, às vezes a pessoa tem essa predisposição, né, a fazer a obra de Deus, né? De repente fala assim, não, eu preciso de um padrinho, alguém que vai me ajudar. Não, se você precisa chegar em algum lugar que Deus ele quer que você esteja, então vai ser independente de uma pessoa, um padrinho famoso que vai te indicar, porque aí não adianta, a pessoa às vezes ela está em família e recebe uma indicação ali, é ordenada para um cargo, só que acontece que essa pessoa não tem o dom, não tem o chamado para fazer aquilo, então ela vai fazer que nem hoje. Hoje teve culto ao ar livre aqui em casa aqui. E a gente vê tipo, a necessidade das pessoas, a necessidade das almas. As pessoas elas precisam ouvir a palavra de Deus. Só que tem muitas pessoas que têm dificuldade, até para a pessoa que vai na igreja ou que desvia, que se afasta, que foi o meu caso, eu fiquei muitos anos afastado. Já tem a dificuldade para ir na igreja já sabendo como que é, o que você vai encontrar lá. Imagina a pessoa que nunca entrou dentro de uma igreja, a pessoa fica meio assustada, meio apavorada. Ela não sabe o que vai acontecer, não sabe que eles vão me pegar, vão me jogar dentro de um tanque, vão me dar força. A pessoa não sabe. Então esse trabalho do ar livre é um trabalho muito importante, porque ele vai quebrando paradigmas de pessoas que nunca tiveram dentro de uma igreja e passam a entender, né, como que funciona, e posso de repente até pessoas que venham até aceitar Jesus, né, e participar dos cultos, né, e começar a aprender também da mesma forma levar a palavra, transmitir a palavra da mesma maneira que nós, né, que procuramos ser ensinadores, né, e passar a palavra de Deus adiante, estamos fazendo agora. Então, voltando aqui, então nunca não questione o seu chamado e nem questione o chamado dos outros, né? O salmista Davi, quando teve a oportunidade de matar um inimigo dele, né? Que até então, que ele já era rei ungido lá na casa dele, né? E Deus já tinha escolhido ele, mas ele não era um rei político ainda, não tinha assumido de fato a nação.
mas ele teve um encontro com Saul ali. Saul era o rei rejeitado, né? Só que a unção ela é uma marca indelével. A unção ela não sai, a unção ela não sai. Então Saul, Deus rejeitou o reinado concernente à política de Saul. A política de Saul, ele como rei político, ele já estava sendo rejeitado, mas a unção de Deus entrava na vida dele. A unção ela nunca sai, a unção nunca sai. Deus ungiu a pessoa está unção, a unção, o dono fica ali. O que acontece, ele fica em estado de suspensão. Quando a pessoa se afasta de Deus, a Bíblia fala assim, que eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, se você, aquele que busca a Deus, Deus ele alcança a pessoa, ele ajuda a pessoa, ele vai estar do lado. Só que a pessoa, quando ela se afasta de Deus, aqui no versículo aqui, quando usa Azarias, fala, Azarias chega para o rei de Judá, que é Asa, e fala, ó, se vocês estiverem comigo, eu estarei com vós. Então, como que é a mecânica de Deus? Como que é a filosofia de Deus para trabalhar com a humanidade? Não é mecânica de troca, mas é uma mecânica de empatia. Então, conforme você está com o coração aberto e querendo a minha presença, então eu me aproximo e faço. Se você não quer, eu não faço. É assim que funciona. E a mesma coisa funciona no caso das pessoas que tiveram os dons do Espírito, que já tiveram. Já assumiram tribuna, já estavam, fizeram parte, né, do corpo eclesiástico da igreja. O que acontece? A unção, os dons, eles estão todos lá dentro daquele templo do Espírito Santo ali, contaminado, só que ele não pode se manifestar, porque você tem as ferramentas lá dentro, só que para que a manifestação, a própria palavra vai falar que o dom, que é o dom do Espírito, só que o Espírito Santo ele não habita numa casa imunda, numa casa suja. Então, para as ferramentas, para elas voltarem a ser úteis, você precisa do Espírito Santo. Para o Espírito Santo ele poder atuar, você tem que fazer um conserto, tem que fazer ali uma limpeza, né, de dentro para fora, limpeza mental, uma limpeza espiritual, né? Eu vou deixar um vídeo aula só para falar sobre essa questão de limpeza espiritual, né? Porque às vezes a gente se contamina com muitas coisas, né? Que nem hoje em dia, né? A gente vai falar um exemplo sobre a contaminação de alguns alimentos, né? Alimentos que a gente que de repente a pessoa tem uma preguiça, a gente não procura, então a pessoa até faz vista grossa. Tem hoje em dia a indústria alimentícia, as grandes marcas, eles oferecem, as marcas elas oferecem aquele produto, aquele alimento, né? A igreja satânica, né? A igreja de Lúcifer, né? Existe o remanescente aqui e a igreja física também. No Brasil, no estado de São Paulo, hoje através de uma plataforma chinesa, né, muito famosa, que é a plataforma que começa com T e termina com TikTok, eles é o portfólio, né, da igreja luciferiana, é o TikTok. Eles usam o TikTok como uma maneira de aqui no YouTube também tem, mas lá como é a plataforma do momento, de consumo rápido, então as pessoas acabam absorvendo aquele consumo, músicas, né, que são oferecidas, alimentos que são oferecidos, grandes marcas que oferecem, e a gente contamina. Então se eu entendo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A partir do momento que você sabe que a verdade é mostrada para você, você entende que você está colocando para dentro do seu corpo alimento que é consagrado a entidades demoníacas, alimentos, bebidas que são consagrados, e você faz a ingestão, você está aí você está pisando no sangue de Cristo, porque você já entende, você já sabe, então você já não é mais inocente. Então a gente vai fazer vai ser uma videoaula dedicada a abrir os olhos, né, não só dos inscritos aqui do canal, mas as pessoas que de repente o vídeo cair na For You, né, essas aulas vão ser aulas tópicos, né, e vai ficar bem descrita, vai ficar na descrição e no epígrafe, né, no título do livro, do vídeo, vai ficar bem especificado, né, os alimentos que contaminam o corpo e a alma, porque ele primeiro contamina o corpo, que são alimentos que às vezes eles vêm envenenados, vêm com grafeno, vem com produtos químicos, né, que é para atrapalhar o rendimento do seu corpo físico. E aí o fato deles serem oferecidos, né, a deuses estranhos, né, a deuses aí ou deuses mitológicos, né, que na verdade são demônios, né, e afetam todo o espiritual. Aí quando você
menos espera, de repente, você já está aí com a depressão, de repente, quando você menos espera, já é uma porta aí para a entrada do vício do álcool, do vício da droga na vida da pessoa, e a pessoa não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque ela está ali comendo comida de oferenda, né? E ela não sabe, não conhece. Porque as pessoas têm medo de falar, ou tem medo ou tem preguiça de falar, né? De comida que é oferecida, de bebida que é oferecida, porque existem bebidas aí que fazem mais estrago do que outras, né? Então, exemplo, a bebida alcoólica ela faz mais estrago do que a droga. Só que a bebida alcoólica ela é regulamentada e a droga não é regulamentada. Por que que isso acontece? Porque as pessoas elas querem acabar mesmo, destruir. E geralmente ele é o primeiro tipo de droga que entra na vida da pessoa, que é a bebida alcoólica. A gente vai deixar aí para um vídeo específico, né? Então são vários aí, a gente tá fazendo um compilado, vão ser vídeos específicos, que é só uma questão introdutória, né? Que a gente está dentro do texto ainda, né? Dentro do texto ainda que a gente está falando sobre o não comprometimento que Israel tinha com Deus. Eles começavam e depois paravam, porque deixavam pequenas coisas entrar na vida deles, né? E isso aí atrapalhava muito, né? Que nem a questão lá, quando eles estavam lá o povo de Israel estava lá no deserto. Ele estava no deserto, estava com Deus dando vitória para eles ali, recebendo alimentação. Diz que as roupas não rasgavam, então tipo, a roupa crescia com eles. Então era eles vivendo um milagre, né? A Bíblia diz que Deus ele servia o povo com maná, e o maná tinha que ser consumido no dia, né? Se guardasse o maná estragava, não estava de bicho. E só que o maná ele não era um alimento pronto que você colhia e comia, o maná ele era semente, era semelhante à semente de gergelim. Então o que acontece? Você tinha que preparar nela, né? Tinha que preparar, então tinha que moer, tinha que cozinhar, e eles preparavam aquele bolo e eles faziam a alimentação. Então você vê, o povo ele estava tão acostumado, tão mal acostumado, tão preguiçoso, que eles não queriam nem cozinhar a própria comida. Aí que surge começa a surgir o murmúrio, a reclamação. Eles começam a lembrar do Egito, né, das coisas que eles comiam no Egito. Então às vezes também, né, muitas vezes nós também, nós estamos aí buscando uma melhora espiritual, né, então melhora uma clareza mental, né, e para continuar, né, se purificando. Mas a gente lembra de períodos, né, da nossa vida lá no passado, né. Que nem eu tô com 38 anos, de repente você é mais jovem, de repente você é mais velho. Aí você começa a lembrar de períodos que, mesmo que você não se dedicava a conhecer a palavra de Deus ou estar seguindo, né, o caminho do evangelho, porque você teve uma vida melhor, uma vida diferente. De repente estava com um carro melhor, estava numa casa melhor, estava com um orçamento, com um rendimento financeiro melhor, estava com a sua empresa, estava com o seu comércio. Só que acontece, que a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né, e perder a sua alma. Então basicamente a gente se preocupa tanto com as coisas do mundo e acaba se esquecendo, né, da primazia, né, que é as coisas de Deus. Então a gente vai voltar aqui pro texto, né, dar continuidade. O texto que é o segundo livro das crônicas dos reis de Israel. Né? Lembrando, você que não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho, deixa o seu like, você vai estar ajudando aqui o nosso ministério, beleza? Então, versículo número 7. E eu ainda tô com a vista ruim ainda, vou precisar do óculos. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benevolência com meu pai Davi, e a mim o fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, desde a meu pai a Davi, porque tu me fizeste rei sobre este povo numeroso, como o pó da terra. No versículo 10, tá embaixo da vista aqui, não vai dar para ler. No versículo 10 ele vai falar assim, Deus, pedindo para Deus a sabedoria. E a gente entende, né, que depois eu até fiz uma pincelada na última aula que eu achei, você imagina, Deus ele estava acostumado a ouvir a oração do povo, o povo pedindo coisas, né, o povo pedindo coisas ou pedindo ações de Deus, intervenções divinas. Qual era a intervenção divina mais comum nessa época? A gente está falando que o povo de Israel, qual era a situação do povo? O povo naquela época, não só o povo de Israel, mas eles viviam em guerra. E eram povoados que eram nômades e seminômades. Então o que é isso? Eles não tinham estabelecido um lugar
só deles, né, que ficasse ali. Eles eram, tanto a economia deles, ou então a pecuária deles, era extrativista. Então eles acampavam no lugar, eles faziam extração dali, então eles consumiam os peixes do rio, exauriam a terra, parava de produzir, eles não iam lá resolver ali o que estava acontecendo, corrigir o solo, né? Acabou o pasto, secou, não tem mais chuva, não. O que eles faziam? Não ia resolver aquilo. Eles pegavam e deixavam aquele problema de lado e iam para uma outra área. E às vezes aquela outra área que eles iam já era ocupada. Então daí surgia a guerra. Então o povo vivia em guerra. Aqui no caso a gente está falando, os israelitas eles já são constituídos nação, né? Eles já têm um rei. E uma vez que tem o rei, eles já têm um lugar para eles, né? Eles já estão ali, já estão na terra prometida, a terra que Deus tinha prometido aos pais deles, lá no Egito, quando eles eram escravos. Aí Deus usa Moisés para recolher eles do Egito, né? Tem aquela jornada lá no deserto, e os filhos deles, né, que receberam essa promessa. Então eles estavam na terra que mana leite e mel. Por que esse termo maná, leite e mel, né? O leite e o mel eram iguarias caríssimas, né, representando aí ouro, né, como se fosse o dólar hoje, né? Então era uma moeda de troca muito cara, né? Ele era alimento, mas também era uma moeda de troca, né? Geralmente as pessoas que recebiam em leite ou em mel, né, o pagamento, eles não consumiam, eles usavam para fazer uma troca. Então muitas pessoas eles nem consumiam ele, recebia, trabalhava em troca do leite ou de mel como moeda de troca, mas não era consumo, né? Era tão valioso aquilo que eles usavam de moeda de troca para outras coisas mais básicas, pelo menos os mais pobres. E quem realmente fazia o consumo eram pessoas mais ricas, mais abastadas. Agora esse termo maná, leite e mel, por quê? Porque os recursos dessa terra que Deus estava prometendo para o povo escolhido dele eram recursos que não iam se exaurir, que não iam acabar, né? Eles não iam precisar ficar mudando de um lugar para o outro, porque ali era o lugar onde Deus tinha escolhido, era um lugar que Deus ia prosperar eles ali, eles não precisavam sair dali. E Deus realmente cumpre isso daí. E a gente tinha comentado, né, até que no período do juiz, o que acontece? O governo ele era teocrático. Então Deus levantava juízes, né, homens de guerra, né, generais de guerra, eles guerreavam, Deus era com eles, e Deus falava através dos juízes e também falava através de manifestação teofânica, que nem lá no capítulo de Juízes, no capítulo número 2, né, que teve até aquele assunto que gerou na aula que a gente estava pensando por quê, que no final do capítulo 2, lá no versículo 6, fala que Josué dispensou o povo. Só que lá em Juízes, no capítulo 1, Josué já tinha morrido. E no capítulo 2, no verso 7, fala, reforça a morte dele, que fala que ele morreu com 110 anos. Então foi um assunto bem interessante que a gente ficou na volta geralmente do ponto que a gente sabe que a Bíblia não foi escrita de ordem cronológica, né? E ali a gente acabou identificando que no capítulo 2, né, provavelmente a ordem dos fatores ali, aquilo aí deve ter acontecido antes do capítulo 1, né? Foi jogado aquele fato quando o anjo do Senhor, que a gente falando sobre manifestação teofânica, Deus falava através do juiz e também falava através de manifestação teofânica, que é o anjo do Senhor. Quando é o anjo do Senhor, também isso aqui é um hack teológico para você identificar quando o próprio Deus está falando dentro do texto bíblico. Toda vez que você vê a palavra o anjo do Senhor, uma manifestação teofânica, é Deus se manifestando, né, de maneira metafísica e em estrutura angelical, né, para se comunicar com o povo. Quando a Bíblia cita o nome do anjo, ou então um anjo do Senhor, ela está se referindo a um anjo do exército do Senhor. Agora, quando que é o anjo do Senhor, é o próprio Deus falando ali com o povo. Então, durante o período do juiz, era assim que eles levavam ali, que era a comunicação de Deus com o povo. Deus falava com o povo através do juiz, e também que ele levantava, e também falava com o povo por meio de manifestação teofânica. Então, esse era o caminho, né? Isso aí era a frequência que Deus se comunicava com o povo. Agora, aqui no livro das crônicas, aqui nós estamos no versículo 7 aqui do capítulo 1, aqui Salomão já tem um reinado estabelecido, né? O reinado, a gente falou que o reinado de Saul ele foi marcado por quê? Ele foi marcado como ele sendo o primeiro
rei homem, né, que o povo escolheu, né? A gente sai desse governo teocrático e Deus escolhe, Deus não, o povo escolhe um homem. A gente quer um rei que tem a cara de rei, que tem a porte de rei, que tem atitudes como rei. E quem que o povo escolheu? Saul. Saul, ele era um homem de guerra e ele foi escolhido e ele foi ungido rei, e ele foi o primeiro rei homem de Israel, né? Quando finda essa parte do governo teocrático de Deus, onde o que imperava era a voz de Deus regendo o povo através de manifestação teofânica e através também dos juízes que Deus levantava. Então Deus ali abençoa ali, que Deus concorda assim embaixo com o que o povo pediu, né? Mas a gente entende, hoje tem um adágio popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Aí naquele momento ali, quando Saul é levantado, foi a voz do povo que pediu e Deus até autorizou, né? Só que lá na frente, Saul ele começa a fazer uma série de coisas que desagradam a Deus. Chega um determinado momento que Deus ele chega para Samuel, o profeta, e fala assim: até quando você vai ter dó de Saul? Tendo eu já o rejeitado. Então vê que Samuel, ele via a situação do rei Saul e com certa dó. Por quê? Porque o reinado dele ficaria para a história. Ele era o primeiro rei homem, né? O primeiro rei homem dentro quando findou o governo teocrático. Só que Deus rejeitou ele, né? Lembrando que a gente até falou no começo, o que acontece? Deus rejeitou o Saul como o rei político, né? Como o rei que seria o chefe da nação de Israel, só que como político, só que não a unção dele, a unção continuava. Depois a gente viu esse trecho, né? Lá no livro de Samuel, e também a gente viu quando Samuel encontra, quando Davi encontra Saul na caverna e não mata ele, porque ele fala: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Então quer dizer que a unção estava com ele ainda. Então a gente vê a marca que ficou no reinado de Saul. Aí vem Davi. O reinado de Davi, ele é marcado por vitórias, ele é marcado por erros, né? Porque ele comete alguns erros. Mas mesmo assim, qual personagem bíblico, né? Folhando a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, eu não consegui encontrar um personagem que o próprio Deus, ele chega e fala assim: um homem segundo o meu coração. Então Davi era um homem que segundo o coração de Deus, era um homem pecador também, que pecava, só que ele sabia se dirigir a Deus, ele sabia reconhecer a sua falha e sabia pedir perdão, né? E ali ele se consertava. Todo aquele constrangimento que ele passava, né? E que às vezes fazia as pessoas passar perto dele, ele não tinha medo de se expor. Falava: não, eu fiz, pequei com o céu contra a terra, tal, mas faz meu coração digno de uma parte de minha tua presença. Davi, ele sabia o quanto era importante aprender Deus na vida dele. E o que acontece? Deus perdoava, só que a consequência do pecado de Davi, assim como a consequência do pecado de Israel, o que acontece? Esse não tem como apagar, né? Assim como a unção, ela é uma marca indelével, que ela não sai. O pecado, ele é perdoado, o pecado, ele sai, ele é extirpado da vida da pessoa. Só que a consequência do pecado, ela também é indelével, ela fica, né? Deus, ele não vai aliviar para a vida, que ele não aliviou, e ele também não vai aliviar para a gente. Por quê? Porque a consequência, né, foi aquilo que colheu. Deus perdoou o pecado, vai, não peques mais. Só que a consequência do pecado, a Bíblia fala que a consequência do pecado é a morte. Todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então agora nós somos filhos de Deus por adoção, por serem enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Então você vê qual é a importância, né, de o quanto antes parar de pecar, parar de fazer o que é errado e começar a fazer aquilo que é bom, aquilo que agrada os olhos do Senhor. Então Davi, quando qual que era o maior sonho dele? Era construir a casa de Deus. Ele queria construir, só que esse sonho ele foi vetado. Por quê? Por conta, creio eu também, né, que por conta da sequência de pecado, né? Só que a Bíblia não fala. O que a Bíblia vai falar é que era porque ele era um homem de sangue, com a mão cheia de sangue. Por quê? Porque ele era um homem de guerra, né? Então não tem como ser um homem de guerra e passar a mão no inimigo. Não, ele matava, ele era um guerreiro, né? E Deus não permitiu, né? Não realizou esse sonho de Davi. Davi ele morreu sem ter esse sonho realizado. Mas ele teve esse sonho projetado através da vida do seu filho, Salomão. Quem que é Salomão, né? Todo mundo conhece Salomão. Salomão, né, é o rei mais famoso, né, da Bíblia. O reinado dele também foi marcado pela sabedoria dele e pela sua riqueza.
Quem era Salomão? Salomão ele foi fruto do relacionamento de Davi com Betseba, né? E quem que era Betseba? Betseba ele era casada com Urias, que era chefe das legiões ali de Davi, né? Lembra aquela situação, Davi ele viu ela tomando um banho, achou ela bonita, aí teve, tomou ela por esposa, só que ela já era casada, então ia dar problema, mandou ele na frente da guerra para morrer. Quer dizer, então você vê a situação toda, uma situação ali que ele armou ali por causa de um desejo descontrolado, né, por causa da concupiscência da carne, desejo desenfreado. Só que você vê que mesmo ali depois daquela situação, que foi uma situação que até mesmo trouxe maldição ali, né, para aquele momento ali, para a vida daquelas pessoas, um desprazer. Só que também ali o fruto daquele relacionamento veio a gerar Salomão, que Salomão foi um rei que teve o seu reinado marcado pelo quê? Marcado pela sabedoria e pela vitória, né? Então depois a gente vai, só que também fica por aí, fica só por aí. Depois, quando Salomão morre, a sequência, as duas dinastias que vão assumindo, elas são a sequência de desastre, né? De idolatria, que é a sequência que é o seu filho Roboão e Abias, eles em briga ali com Jeroboão, e eles vão, são duas dinastias só pecando e errando e fazendo, deixando, né, outros costumes de outros deuses entrando ali na vida deles, então que acaba atrapalhando os dois reinados. Só vai haver um conserto só com o bisneto dele, né, que é o rei Asa, que tá lá, que vai estar aqui no 2 Crônicas, no capítulo 15, quando ele assumiu o reinado. São quase duas dinastias. E também só fica 35 anos só, no reinado de Asa, só 35 anos de paz, né? Porque a gente vai chegar lá também, né? A gente foi um pouquinho para trás, acabou indo um pouquinho para frente, mas agora a gente voltou para cá, que era a questão do pedido, né? O pedido, né, de Salomão. Até interessante que que Deus ele fala para ele assim, olha, a gente estava comentando sobre os tipos de pedido, né, de petição que tinha naquela época. As pessoas pediam fazer o sacrifício para perdoar pecado, porque as pessoas pecavam, pediam fazer o sacrifício para perdoar pecado. Então o sacrifício era o conserto do homem para com Deus, e as petições era perdão do pecado, era a morte dos inimigos, ou então trazer riquezas para si próprio. Isso é o que as pessoas pediam, né, para não faltar alimentação. Era isso, porque eles queriam sobreviver. Assim também como hoje, as pessoas pedem coisas porque elas querem não só sobreviver, mas hoje entra uma coisa a mais, que as pessoas não querem mais só sobreviver, mas elas querem viver de uma maneira estável e também de uma maneira com qualidade. As pessoas pedem tipo coisas absurdas para Deus, tipo pedem carros do ano, casas caríssimas, pedem aumento no trabalho, financeiro, né? O salmista, não, Salomão, ele vai falar no livro do Provérbios que de vaidade em vaidade tudo é vaidade, né? Então a pessoa pede uma coisa que é vaidade, que é uma coisa pífia, que é uma coisa que vai passar. Às vezes a pessoa esquece de pedir saúde para Deus, mas a pessoa pede prosperidade. Aí Deus, lembrando que existe uma diferença entre riqueza e prosperidade. Quantos ricos tem hoje aí, tanto na internet como no meio industrial, ou então são pessoas que já herdam de família, são pessoas tristes, pessoas depressivas, que gastam muito dinheiro com tratamento, e toda a sua fortuna é gasta com tratamentos aí caríssimos, né? E não tem a saúde. De repente aí você tá na sua casa, aí você tem a sua vida simples, tá na sua casa simples, tem o seu carro simples, seu trabalho simples, e você é uma pessoa simples, mas você tem saúde. Só que olhando para as redes sociais, olhando para a televisão, olhando para a internet, a gente vê as pessoas muito felizes, demonstrando aquilo que elas não são, né? E a gente às vezes quer aquilo pra gente, né? Aquilo enche os nossos olhos, né? Mas a Bíblia vai falar assim, porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então o materialismo, ele é muito forte hoje dentro da mente das pessoas e dentro da casa das pessoas. Aqui Salomão, ele já era rei, né? Salomão, ele já nasce num conceito de riqueza muito grande, porque ele era filho do rei. Então é uma pessoa que ele passou por dificuldades, sim, a Bíblia não fala qual, mas eram dificuldades diferentes, assim como uma pessoa rica hoje, ela passa por problemas, como todo mundo tem problema, só que são problemas diferentes. Uma pessoa que ela é muito rica, ela não vai ter dificuldade porque acabou um gás, ela não vai ter uma dificuldade porque acabou o arroz, o açúcar, ou porque cortou a água, a luz dela, dessa pessoa, então porque
quebrou o carro, ele não tem dinheiro para arrumar. Então são dificuldades diferentes, não deixam de ser problemas, não deixa de tirar o sono da pessoa, porque imagina um pai de família que ele está desempregado, a criança doente e acaba o gás, vamos supor, gera um problema, então falta o alimento. Então isso aí são problemas, gera dificuldade, a pessoa fica afoita, né? A pessoa que já é abastada, que que tem condições financeiras, ela vai ter problema também, só que são outros tipos de problema. Que nem no caso aqui já surge né? Salomão, ele é uma pessoa abastada. Qual que é o contexto de Salomão? Salomão, ele nasce num lugar dentro da realeza, né? Ele é filho do rei, então ele é um príncipe, né? E ali ele já é educado, só o fato dele pedir para Deus sabedoria, já dá-se a entender que ele foi criado de uma maneira com aprendizado diferenciado, que ele aprendeu ali. A Bíblia não vai falar sobre isso aí, o texto não especifica isso, mas a pessoa que anseia por sabedoria já é uma pessoa sábia. O próprio Salomão descreve isso nos provérbios. A pessoa que anseia pela sabedoria já é uma pessoa sábia, então ele já tinha conhecimento, ele já buscava conhecimento, ele já era um bom aprendedor, né? Ele buscava aprender, queria adquirir conhecimento. E a maior resposta, né, que ele ia enfrentar um problema muito grande, que era o quê? Ele ia assumir uma responsabilidade, que era assumir, né, o bastão de rei, que era do seu pai Davi, e o reinado. E ele não tinha feito o legado dele ainda. Hoje, como observadores da história, a gente olha para a história, olha para o texto observando, a gente conhece, vê toda a linhagem salomônica, todos os feitos de Salomão, né, que é o que ele foi, quem ele foi, e a importância histórica para o judeu, para Israel, e hoje para nós, né, qual que é a importância de Salomão dentro da história. Agora, dentro da história da linhagem dos reis de Israel. Só que ali, quando ele está conversando com Deus, no início ali, ele não tem um legado. Salomão é só Salomão. Ele não é o grande rei Salomão. Ele é a pessoa que está começando agora. Ele é o iniciante. Ele é o aprendiz. O que ele tem para ele é só o legado dos antecessores. Ele tem o legado de Davi, ele tem o legado do antecessor do pai dele, que é Saul. Então ele tem o legado das pessoas que passaram pela aquela cadeira de rei, mas agora ele vai assumir aquela cadeira. Então ele vê no peso, né, da responsabilidade de assumir aquela cadeira real, de assumir aquela cadeira ali, a posição política do pai dele. Então após fazer os sacrifícios, né, diz a Bíblia que ele ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. Ele oferece 1000 holocaustos, né? Diz que era tão grande a oferta, né, o sacrifício era tão grande, quando ele vai fazer, que não cabia no altar do propiciatório, não cabia. Então ele teve que consagrar um pátio para poder fazer, para sacrificar os bois, para poder fazer todo o sacrifício ali, porque o sacrifício era muito grande. Então, como ele sabia que era a responsabilidade que ele ia assumir era muito grande, o pedido que ele fez era muito grande, né? Então o sacrifício também deveria ser muito grande, tal quanto. Então ele sabia o peso, ele sabia que ele precisava da presença de Deus na vida dele e que ele precisava da porção de sabedoria divina na vida dele para acontecer. Então por isso o volume do sacrifício, né? Então você entende que acontece, muitas vezes fazendo uma aplicação pessoal hoje, né, para nossas vidas hoje, a gente tem uma dificuldade hoje, passa por uma dificuldade, por uma prova, passa por pequenos problemas hoje, e a gente já começa a reclamar, começa a murmurar e já reclamar com Deus, né? Só que na hora de ofertar, ou levar o nosso sacrifício, a nossa oferta de sacrifício, né? Ou lá na igreja, né? Seja a nossa oferta, o dízimo, ou seja a sua oração que você vai entregar, ofertar a Deus, ou até dentro da sua casa, quando você vai falar com o Senhor, não consegue fazer ali um sacrifício que seja tão grande quanto o problema que você acha que é, né? Tipo assim, tem uma dificuldade para orar 40 minutos, a hora 5. Né? Só que aí mas o problema é tão grande que a pessoa podia ficar aqueles 40, 50, 60 minutos, uma hora orando, mas a pessoa tem uma dificuldade. A dificuldade às vezes ela é física, a dificuldade às vezes ela é mental, porque a pessoa não consegue, porque os problemas ficam ali permeando a cabeça, a pessoa não consegue, né, desenvolver a oração, a petição a Deus ali, não consegue receber a frequência do divino, né? Então a pessoa acaba deixando por desejar e acaba não criando esse vínculo constante com Deus, e acaba deixando de pedir.
Aqui a gente vê um exemplo que Salomão, ele sabia a importância. Toda vez que a gente se depara com um problema que a gente precisa resolver, a gente tem a noção aí da importância do que é preciso para resolver. É importante também ter uma noção do sacrifício que o homem, que a mulher, que nós, né, como pessoas, temos que fazer, entregar ao Senhor. O sacrifício vai ser maior, para que não que Deus não ouve, lógico que Deus vai ouvir, mas é com o maior, com o grau de importância daquilo que eu preciso que seja executado da parte de Deus na minha vida, eu preciso me sacrificar mais. Eu já visto pessoas aí que passam por dificuldades diferentes de outras. Cada um tem uma prova diferente. Dependendo da sua petição, a sua prova, ela é diferente da minha. Talvez você não conseguiria passar porque eu estou passando, talvez eu não conseguiria passar pelo que você está passando. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Aqui Salomão, ele pede para Deus, fala assim, ó, ele faz uma menção, né? Ele não cobrando Deus, mas ele fala, ó, o Senhor foi com o meu pai, a promessa que o Senhor foi lá com o meu pai e me colocou rei. Então é o seguinte, eu peço que o Senhor me dê sabedoria. O texto vai falar que Deus ele age de benevolência para com Salomão. E ele, além dele dar a sabedoria, que ele é o pedido, ele acrescenta coisinhas a mais para Salomão. Que coisinhas foram essas? Ele acrescentou riquezas, né? E também vitória também sobre os inimigos. Tanto é que lá no decorrer do reinado de Salomão, toda a sua vida, as pessoas não queriam fazer guerra com Salomão. As pessoas queriam fazer aliança com Salomão, ou então nem se envolvia, entendeu? Porque a sabedoria de Deus, ela causa temor nos inimigos. A pessoa que busca a sabedoria de Deus, a pessoa que tem o conhecimento da palavra de Deus, ela causa temor no inimigo. Então não se engane, né? As pessoas falam assim, não, porque o diabo conhece a Bíblia de trás para frente, então não adianta você conhecer a Bíblia. Isso aí é mentira do diabo, isso aí é mentira do Satanás. Quanto mais você conhecer a Bíblia, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais o demônio se afasta da sua vida. Por quê? Porque você vai ter a mente de Cristo. Você vai ter a mente de Cristo. E o demônio não quer ter parte com quem tem a mente de Cristo. A pessoa que busca a Deus e que está ali se alimentando da palavra de Deus. O diabo não quer ter parte com essa pessoa. Ele vai lá buscar a pessoa que está mais fraca. Quem que está mais fraco? Não é o desviado. O desviado já está no colo do diabo, né? Porque tem dois tipos de pessoa. Tem aquele que é desviado e tem aquele que é o afastado. O afastado, ele para de ir na igreja e vai se enfraquecer até morrer espiritualmente. O desviado, ele faz como eu fiz. Ele se desvia da palavra do Senhor e vai contrário, faz uma conversão contrária. Começa a ir atrás de ocultismo, de outras fés, de outras religiões, vai atrás de satanismo, vai atrás de religiões afrodescendentes, se inclina à idolatria. Então esse é o desviado. Então o diabo não está interessado em que está fraco vai morrer sozinho. O desviado está fazendo o trabalho dele de graça. Então ele não está interessado nesse aí. Ele vai pegar quem? O que está buscando, que está indo na igreja, cheio de Deus, esse daí, ele só vai soltar a seta só, porque também não vai perder tempo com ele, porque está fortificado, não vai conseguir arrastar ele de uma maneira tão rápido. Mas aquele que dá brecha, é esse que ele vai investir. Ele vai investir ele só vai tentar derrubar aquele que deu brecha. E como assim dá brecha? Muitas vezes pequenos detalhes que a gente deixa, né, que a gente deixa passar, que fala que não tem problema, a gente faz vista grossa em muitas coisas na nossa vida, e é esse detalhe aí que o inimigo, essa brecha que ele vai usar. Então a pessoa que está servindo a Deus, o crente ali, o inimigo, ele não vai atrás de todo tipo de crente, não. Isso aí não quero essa conversa aqui, não vai perder tempo com quem está lá buscando a palavra de Deus, que está revestido, é mais difícil para derrubar ele, porque está revestido. Aqueles que já está desviado trabalhando para ele, que já está a serviço dele de carteira assinada no inferno, esse aí ele não vai tocar na vida dele, ele vai se acabar sozinho. E o que já está fraco, ele vai morrer à míngua sozinho. Aí ele vai atrás de quem? De quem está deixando brecha. Daquele que está deixando assim, hoje eu não vou fazer a obra de Deus porque eu não vou no culto, hoje eu não vou ler a Bíblia por uma situação, porque eu estou com dor de dentro. Então, uma situação, então é a brecha. Então o diabo, ele vai trabalhar na brecha, em cima daquele detalhe que a pessoa deixou, e aquilo vai aumentando. Hoje, depois de muitos anos que se passaram, né,
que eu fiquei afastado, eu consigo lembrar nitidamente, ver qual que foram as brechas que o diabo foi entrando e alimentando aos poucos, né? Principalmente crítica com liderança, você que tem dificuldade com liderança, né? Isso é brecha que vai levar você à ruína. Alianças antigas, alianças falsas. Ali a gente vai entender lá, quando chegar no final da vida de Salomão, Salomão ele tem o final da vida dele é meio complicado, porque ele deixa um legado maravilhoso. Só que as alianças que Salomão faz no decorrer da vida, porque muitas pessoas queriam estar perto dele, as pessoas levavam riquezas para ele, só para ter a honra de estar perto de Salomão. Então as pessoas, elas, para receber um conselho de Salomão, né? Primeiro que você tem que ser muito rico para você receber um conselho do rei Salomão. Você tem que ser também da realeza, porque você não ia ter dinheiro para pagar um dote, uma passagem para você poder ver o homem. Então você tinha que ser muito rico. Então as pessoas atravessavam o continente, lembrando que era uma coisa difícil para aquela época fazer isso. E as pessoas iam até ele, levavam presente, levavam os dotes ali. Ele também fazia troca, também ele gostava de abençoar as pessoas também com riqueza, que assim também foi a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, quando foi conhecer Salomão, ela leva ali um monte de caixas de ouro, de riquezas, e aí Salomão, ela fica impressionada, ela fica encantada com a sabedoria de Salomão, que a sabedoria de Salomão era tão grande que as pessoas ficavam encantadas, ficavam impressionadas, mas ele, de tudo que ela levou, ofertou ali para ele mandou o dobro, 3 vezes mais. Ele disse que era muita riqueza que ele presenteou ela, só para levar para casa dela, e ele não se preocupava com isso, mas as pessoas que para chegar perto dele, não era qualquer um que chegava perto dele, né? O Salomão, ele era o popstar na época, ele era uma pessoa famosa, ele era uma pessoa de nome, e ele era um rei, né? Então não era, e as pessoas atravessavam o mundo inteiro para ouvir os conselhos dele. E hoje nós temos aqui o conselho de Salomão na altura das nossas mãos. Um exemplo, o livro do Provérbios. Você já fez a leitura do Provérbios o dia de hoje? A leitura do dia 20, abre o provérbio no dia 20, a leitura do dia 2, abre o provérbio no dia 2, fazer a leitura, meditar, né? Tenta viver um provérbio de Salomão na sua vida naquele dia, né? Um dia de cada vez, só por hoje, é só um dia só, amanhã é amanhã, né? Vive hoje, coloca o provérbio de Salomão, a sabedoria que está de Salomão, do maior rei, homem, né, que viveu ali que recebeu uma sabedoria divina. Hoje a gente tem esse acesso, essa facilidade, só que a gente coloca um monte de problema, um monte de empecilho. Essa sabedoria que Deus deu para Salomão, ele viveu a vida dele, ele reinou ali, né, e deixou registrado partículas dessa sabedoria onde? Na Bíblia, no livro do Provérbios. Então ali tem salmos que Salomão escreveu também, né? Não sei qual foi o salmo que ele escreveu aqui, se eu não me engano, não lembro qual que é não. Mas pega o livro do Provérbios. O livro do Provérbios são partículas da sabedoria do homem mais sábio que já existiu. Deus falando que não existiu na terra e nem iria existir. Então a gente está falando de remanescentes de sabedoria, pétalas de sabedoria, né? De sabedoria da mente de Salomão, né? Deus depositou esse dom de sabedoria na vida dele, ele foi o maior que existiu, e hoje a gente tem aqui acesso, só que a gente não procura, né? Eu digo eu também, quantas vezes que eu acabo sendo negligente em ler mais a Bíblia, em buscar mais a palavra de Deus, mas você vê a importância de nós nos alimentarmos para nós sermos gestores, administradores, reis da nossa própria vida. Salomão, ele via a importância que ele tinha ao povo de Israel, então ele pediu sabedoria para Deus, para poder fazer a gestão melhor do povo. Então o pedido de Salomão, ele tem que ser o mesmo pedido para as nossas vidas, para que nós venhamos a ser senhores das nossas vidas, a fazer o quê? Tendo Deus como centro, Deus nos guiando, Deus nos ajudando, porém ele recebendo a autoridade, a inteligência do sobrenatural da parte de Deus para aplicar nas nossas vidas, né? Ser um melhor pai, ser um melhor pastor, ser um melhor pai de família, ser um melhor trabalhador lá na sua empresa, né? Fazer o serviço direito, né? Porque você tá ali, você tá indo pro trabalho, a pessoa, Deus abre a porta, a pessoa reclama do emprego. Então reclama do emprego, reclama da mulher, reclama dos filhos, reclama da casa, reclama do carro, reclama. Então a pessoa, se a gente tirar reclamar é a mesma coisa que murmurar. E a murmuração, Deus, ele abomina a murmuração, né? A murmuração, ela a murmuração ela mesma é a desculpa do preguiçoso. A murmuração, ela atrasa a bênção na vida da pessoa. A murmuração tá aí tanta maldição para tua vida, que aquela bênção que era para vir em 40 dias, vai ficar em 40 anos. Aquela bênção que era para chegar em 40 minutos, vai demorar aí
40 anos, 30 anos, 40 meses para chegar na tua vida. Então é importante a gente abrir mão da murmuração, né? E começar a mudar os nossos pedidos de oração para Deus, né? Para falar que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando for dobrar o joelho, buscar sabedoria. Por que não buscar sabedoria? A regra está aqui já. Salomão, Deus sabe o que a pessoa precisa. Deus sabe o que a pessoa precisa e aquilo que é o suficiente para a pessoa sobreviver, né? A Bíblia não vai falar aqui, a Bíblia não garante riqueza para ninguém, né? A teologia da prosperidade é a teologia do diabo. A teologia da prosperidade ela não é bíblica, né? Deus ele não é feiticeiro para fazer moeda de troca. Deus ele não existe para te deixar rico. Deus não existe para multiplicar o dinheiro da sua carteira. A teologia da prosperidade é uma teologia que é diabólica. No período que eu estava estudando, quando eu estava me aplicando dentro da igreja luciferiana, entendendo os assuntos sobre o satanismo, as igrejas que pregam a teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade ela foi elaborada para afastar as pessoas de Deus. Porquanto Deus ele vai falar assim, você não pode servir a dois senhores, serve a Deus e a Mamon. Mamon aqui no texto bíblico, ele simboliza o Deus do dinheiro. As entidades satânicas da época do povo de Israel, Astarote, Belial, aquele Beuzebu, essas as entidades antigas, hoje eles trabalham com nomes diferentes, só que eles ainda estão vivos, eles são imortais, essas entidades, eles estão naquela época e hoje eles usam termos diferentes, nomes diferentes e eles querem enganar as pessoas. Então às vezes a pessoa ela pensa que de repente a vida financeira não está caminhando, as igrejas que pregam a teologia da prosperidade falam que a pessoa está sem Deus, que ela está com o diabo, né? A pessoa fala assim, pobre é o diabo, o diabo não é pobre não, o diabo é rico, né? É o contrário. Qual que foi o exemplo? Jesus lá na manjedoura, pobreza, ele veio trazer o exemplo de Jesus foi um exemplo de simplicidade e pobreza paupérrima mesmo, né? Então a pessoa diz mais ainda textos bíblicos ainda, a pessoa quando ela coloca o coração na riqueza, ela vai ter uma dificuldade muito grande de chegar no céu, porque lá no céu a riqueza dele não vai estar lá, ele não vai ter o acesso, né? Jesus ele falando que o mundo jaz no maligno, o diabo quando ele transporta Jesus lá pro deserto e fala para ele assim, tu olha para tudo que você estiver olhando, eu posso te dar tudo. Deus disse que mostrou para ele as riquezas da terra. Por que ele ofereceu as riquezas da terra para Jesus? Porque as riquezas da terra é do diabo, estava na mão dele, ele ofereceu para Jesus, está escrito na Bíblia. Agora prova um texto contrário, o mundo jaz do maligno. Agora Jesus, quando ele fala de riqueza, ele fala da riqueza celeste lá na glória, porque os muros são de ouro, as paredes são de jaspe, então, mas ele está falando lá na glória, então ele está oferecendo a riqueza para as pessoas aqui, lá na glória, só que ninguém quer essa riqueza lá na glória, porque lá as pessoas vão ter que pagar o preço da morte, e as pessoas querem ir para o céu, mas ninguém quer pagar o preço da morte. Então é por isso que é mais cômodo a teologia da prosperidade, falar que a pessoa vai ser rica aqui e iludir a mente da pessoa, né? Fazer com que a pessoa, quantos pregadores iludindo a mente das pessoas, falando que as pessoas precisam ser ricas, que os crentes, que os evangélicos, ou então os católicos, eles precisam ser bem-sucedidos, tem que comer o melhor dessa terra. Não. Enquanto a gente está aqui, a gente tem a Bíblia fala assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho, toda criatura que for salva, que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então a missão não é a gente se enriquecer aqui, a missão não é ser bem de vida aqui, a missão é o id, a missão é levar a palavra de Deus, a missão não é comer o melhor dessa terra, comer o melhor da terra era para o povo de Israel, lá naquela época lá que é o povo escolhido, comer o melhor da terra é para eles, a missão nossa é o id, a missão minha, a missão sua é levar a palavra de Deus e não ficar perdendo tempo com teologia do diabo, que é a teologia da prosperidade, abrir mão disso daí, porque isso é engano de Satanás na vida das pessoas. Deus ele tem levantado pessoas para que tenha coragem de falar contra isso daí, né? Porque às vezes dentro de uma igreja não pode mais falar. Se você fala dentro da igreja falar contra a teologia da prosperidade, né? Deus não existe base bíblica para a teologia da prosperidade. Deus ele nunca apoiou a teologia da prosperidade. Não existe texto bíblico com base científica, teológica para gente para basear essa teologia que a pessoa precisa ser bem sucedida, a pessoa precisa ser próspera nessa terra, precisa comer as melhores coisas dessa terra. Não, quem vai dar essas coisas é o diabo que vai enganar as pessoas. A missão nossa é o id, é pregar o evangelho. Enquanto a gente está vivo aqui, nós enquanto seres pecadores e encarnados dessa roupa de carne
aqui palmilhando essa terra suja, imunda, cheia de pecado, que a Bíblia diz que já é do maligno, a gente vai fazendo o que aqui? Ele pregando a palavra de Deus e padecendo. A Bíblia fala assim, que aquele que perder a sua vida aqui, ganhará. Então não se fala mais de salvação, não se fala mais de arrependimento, não ensina as pessoas a pedir a Deus sabedoria. As pessoas não querem mais a sabedoria para levar uma vida cristã para ir morar no céu. As pessoas pedem bens materiais para viver, levar uma vida boa aqui na terra. E essas pessoas que focam a vida boa aqui na terra, elas vão ficar aqui na terra de verdade, porque o mundo jaz do maligno. Eu vou estar encerrando aqui agora, já são 1h02 de estudo. Nós vamos parar aqui no versículo 9, né? Vamos parar aqui no versículo 9 e na próxima aula a gente vai dar sequência. Então, hoje, né, a nossa fala foi acerca do pedido de sabedoria que Deus pediu para Salomão. Pessoal que me ouve aqui pelas ondas da internet, eu sou muito grato por você que me acompanhou até aqui, que você tá aí com seu caderno, que você fez as anotações, que você ouviu aí a palavra, né, esse estudo, e que eu peço para você encarecidamente que você se inscreva no canal, que você compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, aí no grupo da igreja ali. O intuito desse canal é ajudar, né, levar a palavra de Deus e ajudar as pessoas a compreender a Bíblia, né, e você aprender a buscar você sozinho, não depender mais das pessoas para interpretar, não depender de pregador, de pastor, né? É importante você ter e respeitar o seu pastor, mas eles não estão 24 horas com você, então é importante você saber extrair da palavra de Deus, porque a palavra de Deus revelada é a Bíblia, só que muitas pessoas não conseguem ler, a pessoa não sabe nem orar, né? Então imagina ler o texto bíblico, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, às vezes as palavras são um pouco mais difíceis. Então esse é o nosso intuito. Então é você que está me ouvindo aqui pelo YouTube, né? Esse vídeo ele vai ser publicado exclusivamente, né, aqui na nossa janela aqui no YouTube. Ele vai fazer parte aí das nossas aulas, vai ficar aí, você quiser assistir, você pode assistir várias vezes. Faz as anotações, a gente vai estar... Tem uma série de estudos para trazer aqui para o YouTube, exclusivos aqui para o canal do Weber aqui no YouTube. E ajude o nosso ministério, é o Ministério Palavra Viva. Você que quiser ajudar, vai ficar aí o meu Pix fixado no comentário. Meu Pix o e-mail é eberkremer2015@gmail.com. Você pode ajudar com qualquer valor, né? Você pode estar ajudando aí, tá bom? Então aí eu agradeço aí você que me acompanhou até aqui, e não esqueça de compartilhar esse vídeo aí com aquela pessoa que precisa, de repente, pelo que está afastada dos caminhos do Senhor, ou então aquela pessoa que precisa aprender mais do Evangelho, a pessoa que está começando agora e precisa aprender a absorver a palavra de Deus. Muito obrigado.